Querido irmão, querida irmã, mais um dia iniciamos iluminados pela palavra de Deus, com a Bíblia na mão, com os pés bem firmes no chão da vida, com a palavra de Deus no coração. Nós queremos meditar, rezar, refletir, acolher os ensinamentos que esta santa palavra nos oferece e colocá-los em prática na nossa vivência cotidiana. A palavra é isso, é uma luz que guia a nossa vida, a nossa caminhada. E ao longo dessa semana, desde domingo, hoje já é quarta-feira, nós estamos ouvindo, rezando, meditando com a igreja o capítulo 8 de São João, do Evangelho de São João. E esta parte do capítulo 8, depois de termos escutado a narrativa de como Jesus se portou diante do julgamento, da condenação, ele é misericórdia, é compaixão, é amor, ele não deixa que os outros atirem pedras, ele não incita a violência, ele se apresenta como luz, como modelo de filho, como enviado do Pai. Agora, para aqueles que escutaram a sua palavra, que presenciaram esse gesto, que acolheram este sinal na sua vida, para aqueles que acreditaram, ele diz uma palavra muito forte. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta palavra permanecer, que algumas traduções dizem ficar, o correto é permanecer, não é só de estar parado, de se colocar num lugar, mas este permanecer é uma das expressões mais importantes do Evangelho de João, se repete muitas vezes, é aderir ao projeto de Jesus. Aderir, assumir com todas as consequências a maneira de Jesus ser e viver como nossa maneira de ser e de viver. Não somos nem acima nem abaixo, não somos piores ou melhores que ninguém. Simplesmente queremos que esta palavra que nos ensina a amar, perdoar, compreender, ser pacientes, ser honestos, ser bondosos, generosos, compassivos, solidários, sermos sempre atentos ao outro, à outra, a termos na mente, no coração e nas mãos aquele jeito muito próprio do filho, porque nele somos filhos. Então, se permanecer a minha palavra, não é só decorar alguns textos da Bíblia, mas é a palavra que liberta, a palavra que nos tira deste mundo. Se lembram de ontem que eu dizia que mundo não é o planeta Terra, mas sim é tudo aquilo que vai contra a metodologia, a maneira, o estilo de vida deixado por Jesus e que nós precisamos seguir. Então, quando o Senhor nos convida a permanecer com Ele, se essa nossa permanência nos concede uma graça muito importante, que é a libertação. Aqueles judeus que não são os irmãos que praticam o judaísmo, mas eram cristãos que queriam impor certas tradições, com letra minúscula, que já não condiziam mais com a situação das comunidades. Os estudiosos dos escritos joaninos chamam de cristãos judaizantes. Mais do que judeus, eles são judaizantes. Eram pessoas que tinham assumido o anúncio da fé em Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, mas que queriam impor, por exemplo, a circuncisão, queriam impor aquelas normas todas de conduta, de como lavar as mãos, de como lavar os copos, aquilo que tornava puro e impuro, para usar a linguagem de Marcos. E eles começam então a questionar Jesus. Como é que dizes que vai libertar se acolher a palavra do Filho?
Nós não somos escravos, eles vão jogar. E aí começa todo um diálogo justificando-se que eles são filhos de Abraão. Os muçulmanos são filhos de Abraão, os judeus são filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão, somos todos filhos e filhas de uma promessa feita ao mesmo Pai comum das três grandes religiões, dos três grandes caminhos espirituais. Mas, para sermos de fato filhos e filhas de Abraão, nós precisamos agir como Abraão. Abraão é aquele que não é apegado, ele se desprende, ele deixa sua terra, ele deixa seus pais, ele se coloca a caminho, ele chega ao extremo como o Pai Celestial de colocar o filho para o sacrifício. Não era a hora ainda. Isaac, o filho da alegria, o filho da promessa, é a figura do Filho Jesus Cristo que se entrega por nós na cruz. Então, se nós somos filhos e filhas de Abraão, nós precisamos viver como ele viveu. Viveu da fé, a tal ponto que depois lá em Hebreus, lá em Romanos, o autor de Hebreus e Paulo vai exaltar a fé de Abraão, a sua confiança, a sua entrega total nas mãos de Deus. Veja que Jesus não fala da escravidão de poderes, mas de um único poder que é o pecado, cujo ele, como disse João Batista no começo do Evangelho joanino, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então nós precisamos seguir pelo caminho de Cristo para deixar que o pecado não domine a nossa vida. Muitas pessoas já perderam aquele senso de pecado. Numa época em que tudo era pecado, hoje praticamente parece que nada é pecado. E não, o que é pecado é pecado. O que é errado é errado. O que é do mundo é do mundo, como nós dizemos. Não, repito, do planeta, não a criação, não a obra divina, mas sim aquilo que vai contra o Evangelho. Pecado é tudo aquilo que fazemos sem amor, que fazemos por egoísmo, que fazemos apenas para nos satisfazer. Pecado são todas aquelas realidades que vão na contramão da proposta de Jesus. Então, por isso, neste tempo quaresmal, já estamos findando a 5ª semana, a semana que vem é Semana Santa. É tempo de confissão, é tempo de reconciliação, é tempo de buscarmos o dom da misericórdia no sacramento, é tempo de permanecermos na palavra do Senhor. É tempo de permanecermos na palavra do Senhor que nos convida à reconciliação. Tenha um ótimo e abençoado dia. Muito obrigado pela sua sintonia conosco aqui em nosso canal. Obrigado pelo seu trabalho de compartilhar, pela sua gentileza de deixar o seu feedback nos comentários, a sua caridade em deixar o seu positivo, o seu like. Muito obrigado também, às vezes, às pessoas que não gostam. Tem pessoas que não concordam com a gente fala. Aqui é algo aberto, não é fechado. Não somos donos da verdade. Que Deus te proteja sempre. Vamos juntos nesta caminhada com a palavra, não só na Bíblia, mas também no coração. Fiquem com Deus. Deus te abençoe, Deus te proteja sempre e até amanhã.